Boa tarde. Eu sou o professor Carlos de Sales, da Universidade Federal do Maranhão. Muita alegria de estar nessa primeira sessão técnica do Web Media 2021. E essa sessão é sobre Web Engineering. Então, eu vou direto, né? A dinâmica aqui das sessões, né, vai ser sempre a mesma. Eu vou chamar o primeiro artigo, aí vai ter a apresentação desse primeiro vídeo, e depois a gente tem uma etapa de perguntas e respostas. Então, enquanto estiverem assistindo a apresentação, vocês já podem ficar à vontade para fazer as perguntas no chat, que depois da apresentação desse artigo, a gente tem uma etapa de perguntas e respostas. Então, a gente vai fazer as perguntas e respostas do primeiro artigo, depois vem a apresentação do segundo, perguntas e respostas do segundo, e assim por diante até o último, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Como disse antes, é uma alegria estar nessa primeira sessão, apresentar os professores, né, envolvidos aqui no trabalho, e convido a apresentação do primeiro vídeo. Felipe, first. Olá a todos, meu nome é Thiago Feijó, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UFJF e hoje estou aqui na Web Media 2021 para apresentar o artigo Agrogestão Ambiental, a Web-Based Decision Support System for Agribusiness. Esse artigo ele é derivado de uma pesquisa aplicada e multidisciplinar, incluindo especialistas da Embrapa Gado de Leite e consultores em sustentabilidade. O agronegócio é um setor estratégico da economia brasileira. Nele, o uso sustentável dos recursos naturais é um dos maiores desafios. Então, é necessário o tratamento e o manejo adequado dos resíduos em sistemas intensivos de produção. O agronegócio no Brasil ele tem potencial de impactar o meio ambiente, com a segunda maior população bovina do mundo. Então, o agronegócio ele necessita das tecnologias e soluções sustentáveis. E o desenvolvimento tecnológico desse setor ele deve considerar não apenas a produtividade e o ganho econômico no curto prazo, mas a sustentabilidade do agronegócio no meio ambiente. A sustentabilidade no setor do agronegócio está relacionada com a redução do impacto ambiental, ao mesmo tempo que acontece o aumento da produção rural. E aí entram as boas práticas ambientais, que são necessárias para mitigar o declínio da fertilização do solo, a destruição do ecossistema, a diminuição da biodiversidade, ao mesmo tempo que visa aumentar a produção rural. Para o produtor rural, stakeholder, o conhecimento das características da propriedade rural e das suas produções agropecuárias são fundamentais, sobretudo para a adequação das boas práticas ambientais que visam a sustentabilidade. Contudo, as inovações tecnológicas, como sistemas de suporte à decisão, elas são capazes de reduzir o custo e tratar essas informações, impactando então na sustentabilidade da produção agrícola. Alguns trabalhos na literatura eles apresentam soluções para apoiar a tomada de decisão no domínio agropecuário. Entretanto, esses trabalhos eles não tratam legislação, práticas ambientais aplicadas pelo produtor e os documentos técnicos sobre as práticas ambientais. Para a condução dessa pesquisa, foi utilizado o Design Science Research, uma abordagem metodológica com estratégia, para a criação de artefato de acordo com as premissas pré-definidas, as premissas estão na tela, nos 2 ciclos que foram executados nesse trabalho. Os ciclos foram validados e, como parte do processo do DSR, eles permitiram guiar o desenvolvimento do artefato de uma maneira mais prática, de acordo com o estabelecido. Falando do primeiro ciclo, ele teve como premissa a documentação de um fluxo de etapas pode representar a relação de elementos ambientais e legislativos para identificar características e necessidades de uma propriedade rural. Então, o primeiro ciclo ele gerou esse fluxo, com esse objetivo de ligar, fazer essas relações entre elementos ambientais, legislativos e as características da propriedade rural. Começando pela caracterização da propriedade, caracterização do sistema produtivo em seguida, as legislações ambientais e as práticas ambientais exercidas na propriedade,
e, por fim, a indicação técnica. Então, esse é o fluxo criado no primeiro ciclo. E aí a gente passa para o segundo ciclo do DSR, que tem a premissa de um sistema de suporte à decisão é capaz de auxiliar o stakeholder ao recomendar documentos técnicos condizentes com as características da propriedade rural e as lacunas ambientais das suas produções. Então, isso foi baseado no fluxo criado no ciclo anterior e em requisitos de softwares definidos em algumas reuniões com a equipe do projeto. Então, a gente tem como construção tecnológica para processar conhecimento 3 artefatos nesse ciclo. A Ontogest, a arquitetura web de recomendação semântica para o agronegócio, a WRSA, e o app Agrogest Ambiental. A Ontogest foi um modelo semântico construído para descrever o domínio. Então, na imagem a gente tem as principais classes aqui da Ontogest, as principais classes e as relações que foram criadas, né? Foram inferidas ali e descobertas no processamento do Reasoner, que é o algoritmo de inferência. Então, essas novas relações elas representam lacunas das boas práticas ambientais e foram descobertas através das regras semânticas. Essas lacunas elas são relacionadas ali com os documentos técnicos e normativos, relacionadas com as características da propriedade e relacionadas com as legislações que são implicadas para aquele cenário específico da propriedade rural, de acordo com o município ali da propriedade. Isso foi construído com mais de 90 regras semânticas inseridas na Ontogest, que aí quando a gente roda o Reasoner, ele dá essa inferência para a gente, gerando esse conhecimento. Então, tudo baseado, obviamente, em conhecimento dos especialistas do agronegócio, em legislações de mais de 5.500 municípios ali do Brasil, e conhecimentos técnicos disponíveis em documentos indicados pelos especialistas. Tendo a Ontogest gerando conhecimento, a arquitetura web, a WRSA, foi construída para disponibilizar esse conhecimento. A WRSA é composta pela camada de serviço, camada de dados e API, na interface de serviço web. A camada de dados é responsável pela interação e manipulação da ontologia, consultando e armazenando efetivamente os resultados recebidos da camada de serviço da Ontogest. Na camada de serviço estão localizados ali o módulo de processamento, que é um módulo de tomada de decisão e a taxonomia ontológica, que aqui é onde a arquitetura processa os dados semânticos usando o palette incremental e usando a taxonomia ali da Ontogest. Com tudo processado e consultado no banco de dados, na Ontogest, o serviço web ele fica disponível através de API, né? Isso é uma responsabilidade ali da interface de serviço web, e essa interface ela disponibiliza os recursos da arquitetura, possibilitando aí extensões para a camada de consumidores da WRSA. Em todas essas camadas foi usado containers, né? Então a gente pode replicar esse ambiente caso haja necessidade. Para interagir com o stakeholder de fato, então, e consumir os recursos lá da arquitetura, o aplicativo móvel foi desenvolvido e teve como objetivo ali guiar o stakeholder por algumas perguntas e informações necessárias para fazer o processamento e, por fim, indicar os documentos relacionados a práticas ambientais. O app ele aborda questões de sustentabilidade das produções rurais, de bovinocultura de leite, de corte, avicultura, suinocultura, né? E de algumas dimensões, legislação ambiental, recursos hídricos, solo e vegetação. Então, como artefato, a gente tem a arquitetura e o app disponibilizando o conhecimento da Ontogest para o suporte à decisão, a tomada de decisão ali do stakeholder, baseada nos dados processados. A gente fez um estudo, guiou ali um estudo de viabilidade desse projeto, com 8 especialistas em várias áreas que tem essa questão de pesquisa, né, sabendo se realmente esse agrogest ambiental ele apoia o stakeholder na obtenção desses documentos específicos, já que esses documentos eles são distribuídos em vários sites governamentais e legislativos.
Então, a maioria dos especialistas eles consideraram que os documentos eles são relevantes para as lacunas que foram apresentadas na produção rural. Também foi sinalizado algumas melhorias e tipos de materiais diferentes, como vídeo, podcast, né? Mas na obtenção do documento técnico, numa escala de 1 a 5, aí, a maioria dos especialistas responderam que ajuda muito ao stakeholder. Como conclusões, aqui a gente fez um sistema web disponibilizado ali pela arquitetura, indicando aos stakeholders documentos técnicos, os documentos técnicos, de acordo com as práticas ambientais exercidas na propriedade e suas características. Derivado da pesquisa, obviamente a gente tem mercado para aplicar, a gente tem pessoas que podem usar esse aplicativo e considerando aí o projeto. Esse estudo de viabilidade nos deu uma noção mais técnica da usabilidade desse aplicativo, mas ele colocou a solução ali relevante e útil, né, na tomada de decisão da prática profissional ali, visando a sustentabilidade ambiental, por meio dessas indicações técnicas e legislativas. Como trabalho futuro, a gente tem uma plataforma já desenvolvida que exibe todos os dados inseridos ali no aplicativo, de acordo com o que os usuários vão utilizando, e a gente consegue ver um panorama ali do Brasil de como estão as práticas ambientais, as boas práticas ambientais, as características dessas propriedades e quantos documentos são recomendados para cada uma das propriedades. Bem, esse é o nosso trabalho, obrigado pela atenção de vocês. Boa tarde, Thiago. Nessa sessão técnica 1, além do trabalho do Thiago, né, que apresenta o Grow Gas Ambiental, nós vamos ter também trabalho sobre acessibilidade. Essa sessão está bem interessante, né, trabalho sobre acessibilidade e mais 2 trabalhos, né, ligados ao Twitter. A sessão a sessão de Web Engineering do Web Media, a primeira sessão técnica que a gente tem hoje, tá? Eu vou começar, Thiago, fazendo uma pergunta minha mesmo, tá? A gente tem algumas perguntas já do público, do Web Media também. Então, eu quero conduzir aqui como um bom bate-papo, né? Com os autores e trazer essas perguntas também do público que está assistindo também para você especificamente, tá? Então, a primeira coisa que eu fiquei curioso é sobre a métrica de avaliação ao final, né? A dinâmica de como você fez a avaliação ao final. Então, você tinha ali várias formas diferentes, né, de fazer uma espécie de avaliação da ferramenta em si. E você optou por uma análise de viabilidade, né? Poderia também ter caminhado, por exemplo, para uma análise de usabilidade da ferramenta, antes disso avaliar como é que está a usabilidade dessa ferramenta. Teria algumas outras alternativas diferentes também de emprego, né? E vocês pretendem investir um pouco mais também nessa questão de como, já que é uma ferramenta de tomada de decisão, né? De também agregar mais a avaliação, experimentos de avaliação com o decorrer do uso mais da ferramenta? Como é que vocês têm pensado em relação a isso? Primeiro, boa tarde a todo mundo, obrigado por estarem aqui assistindo. É um prazer poder falar sobre esse projeto tão grande, vinculado aí ao mestrado que eu tenho feito e com a Embrapa Gado de Leite em Juiz de Fora. Assim, falando da viabilidade que a gente fez, da avaliação da viabilidade, a primeira coisa que a gente pensou, na verdade, é fazer com que os especialistas nos dissessem, e esses especialistas, eles também são, muitos deles, produtores rurais, e ao mesmo tempo eles são consultores de produção rural. Então, eles fariam as indicações que o aplicativo considera e entrega para o produtor, para o stakeholder. Então, a primeira coisa era saber se isso era válido, se isso, na visão técnica deles, realmente ajudaria o stakeholder de alguma forma. Uma das coisas que foi mencionada
no teste de viabilidade foi que isso seria talvez até uma prévia de uma consultoria. Então, o cara, quando chega para fazer a consultoria numa propriedade rural, ele já tem um panorama mínimo que o aplicativo ele considera, constrói e processa para agilizar esse processo de consultoria. Mas em relação à usabilidade do aplicativo, como a nossa primeira preocupação foi se existe realmente a viabilidade, o nosso segundo passo, um futuro passo, é realmente disponibilizar isso para os produtores em larga escala, né? E aí a gente tem técnicos agropecuários que estão diretamente ligados aos produtores e que podem fazer essa demanda acontecer. Não sei se eu te respondi, Carlos. Sim, sim. E até dar uma sugestão, né? Tem um instrumento bem interessante que é o Technology Acceptance Model, o TAM, né? Que é usado muito para você avaliar o impacto de novas tecnologias, né? E talvez algo que seja interessante para esses stakeholders, né? Usar um instrumento como esse, por exemplo, para avaliação, como é que foi a primeira impressão. Eu acho que é bem o que tu está tentando, o que através do teu artigo você focou, né? Em ver como é que esses stakeholders reagem ao suporte à decisão, né? Nesse cenário. Tem uma pergunta do Leonardo, a gente vai ter tempo para mais essa pergunta, tá? Ele fala o seguinte, muito bacana seu projeto, e ele pergunta se já estão pensando na criação de uma startup para o projeto de vocês. Engraçado porque esse projeto ele faz parte da residência zootécnica digital da Embrapa Gado de Leite, e esse projeto essa residência zootécnica digital, ela tem muito essa pegada de startup, né? Então, a ideia é realmente digitalizar todo esse ambiente que, apesar de falar de automação e agricultura de precisão, você já tem muita tecnologia envolvido, quando você considera os pequenos produtores, eles não estão muito em contato com isso. Então, isso seria um nicho de uma startup ou um produto que entregue, né? Mas a gente ainda não conversou muito bem sobre isso, não. Estamos aí no desenvolvimento, né? Mas cabe. Cabe sim. Bom, Thiago, muito obrigado. A gente vai passar para o nosso... Muito obrigado pela tua participação, tá? A gente vai passar para o nosso segundo sessão. O segundo artigo é Code Complexity, Impact of Widgets, Accessibility, Implementation in JavaScript Open Source Libraries. O William que vai apresentar. Olá, meu nome é William e sou professor da UTFPR em Cornélio Procópio. Vou apresentar o artigo Code Complexity Impact of Widgets Accessibility Implementation in JavaScript Open Source Libraries, em nome dos meus coautores Guilherme de Lemos, Gabriel Costa, ambos da UTFPR, e Humberto e Renata, do ICMC USP. Começando pela introdução. Desde a Web 2.0, as aplicações web têm apresentado diferentes widgets para melhorar a interação com o usuário, como tooltips, painéis de abas, drop-down menus, entre outros. Essas widgets são construídas utilizando diferentes padrões abertos de internet e levam em consideração a dinamicidade da estrutura DOM de uma aplicação. Conforme o usuário interage com elementos de uma aplicação web, novos elementos podem ser inseridos ou alterados dinamicamente na estrutura. Para desenvolver soluções acessíveis, considerando essas widgets, faz-se necessária a implementação da especificação área. A especificação área define diferentes atributos como roles, states e properties, e mecanismos como navegação por foco que precisam ser implementados em widgets para permitir que elas sejam acessíveis a leitores de tela. No entanto, os desenvolvedores nem sempre têm conhecimento sobre os detalhes técnicos das especificações
e dessa forma nem sempre conseguem implementar soluções acessíveis para esses cenários. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo investigar os impactos em termos de complexidade de código-fonte associados à implementação de widgets acessíveis. No estado da arte, são apresentados diferentes trabalhos que realizaram questionários com desenvolvedores web, com o objetivo de investigar o conhecimento e percepção dos desenvolvedores, de acordo com as especificações de acessibilidade. Nesses trabalhos foram identificados que os desenvolvedores muitas vezes apresentam conhecimento insuficiente acerca das especificações de acessibilidade e, por isso, frequentemente não implementam esses requisitos em seus projetos. Outros trabalhos investigaram a implementação de requisitos de acessibilidade em aplicações web disponíveis na internet, considerando as especificações de acessibilidade WCAG e ARIA. Os resultados também identificaram que muitos requisitos de acessibilidade não são implementados entre as aplicações web, mesmo considerando as websites de maior popularidade no mundo. Neste trabalho, em contraste aos trabalhos relacionados, nós investigamos uma perspectiva diferente associada à complexidade inerente das implementações de requisitos de acessibilidade ARIA, considerando que essa complexidade pode também afetar a decisão sobre a inclusão de requisitos de acessibilidade em projetos web. O nosso método de pesquisa foi guiado por 3 questões de pesquisa principais. Primeira, entre os projetos JavaScript de código aberto, quantos implementam requisitos de acessibilidade? Segunda questão de pesquisa, qual é o impacto em termos de complexidade de código-fonte associado à implementação de requisitos de acessibilidade? Terceira questão de pesquisa, como diferentes bibliotecas JavaScript se comparam umas com as outras quando implementando requisitos de acessibilidade? A metodologia do nosso trabalho consistiu da realização de 4 atividades principais. Busca por códigos abertos, projetos de código aberto na plataforma GitHub, extração de métricas de complexidade de código-fonte, análise de arquivos JavaScript e análise dos dados. Na primeira atividade, foi realizada uma busca com base em palavra-chave na plataforma GitHub, procurando por projetos associados a widgets, UI Components e JavaScript. Foram selecionados os 100 projetos mais populares na plataforma. Em seguida, foram filtrados os projetos que não apresentavam componentes de interface reutilizáveis ou que implementassem as mesmas widgets da especificação ARIA. Ao final desta etapa, foram selecionados 54 projetos. Na segunda etapa, foi realizada a extração das métricas de complexidade de código-fonte. Foi utilizada a ferramenta ES6 Plato para coletar as métricas de complexidade ciclomática, linhas de código-fonte lógica, dificuldades e número de bugs Halstead. Na terceira etapa, os arquivos JavaScript dos projetos foram analisados e foram agrupados de acordo com as widgets que eles implementavam. Widgets que apresentaram menos de 5 implementações acessíveis foram removidas para reduzir as chances de viés de seleção. Apenas os componentes responsáveis pela implementação dos principais mecanismos de interação da widget foram analisados. Na última etapa, foram realizadas avaliações de acessibilidade nas widgets, e os resultados, juntamente com as métricas de complexidade, foram analisados para responder às questões de pesquisa do trabalho. A amostra deste trabalho apresentou 21 widgets do tipo Dialog, 21 do tipo Drop-Down Menu, 22 do tipo Painel de abas. Os projetos foram implementados utilizando React.js, API DOM nativa, jQuery, Prototype Scriptaculous, Ember.js, Motools, Zepto, Underscore, AngularJS e Vue.js. Para analisar os resultados, os projetos foram agrupados em 3 grupos: projetos que não utilizaram biblioteca JavaScript, projetos que utilizavam abordagens similares à biblioteca jQuery e projetos que utilizavam bibliotecas declarativas baseadas em componentes, como React.js. Com relação à primeira questão de pesquisa, entre as implementações widget do tipo Dialog, 33% das widgets implementavam algum requisito de acessibilidade, enquanto 67% não implementavam nenhum requisito. Foi observado que 29% das widgets do tipo Drop-Down Menu implementavam algum requisito de acessibilidade, enquanto 71% não implementavam nenhum dos requisitos.
Para o widget do tipo painel de abas, foi observado que 23% dos projetos implementavam algum requisito de acessibilidade, enquanto 77% não implementavam nenhum requisito. Considerando a questão de pesquisa 2, inicialmente para todas as widgets pode ser observada um aumento médio de complexidade para os projetos que implementavam requisitos de acessibilidade dentro de seus próprios grupos. Esse aumento foi reportado para todas as métricas utilizadas no estudo, como pode ser observado para o widget do tipo painel de abas, para o widget drop-down menu e para o widget dialog. Para todas as widgets, foram observados maiores valores de complexidade para o grupo jQuery, implementando os requisitos de acessibilidade, e menores valores de complexidade para o grupo React.js, sem a implementação de requisitos de acessibilidade. Foram reportadas diferenças significativas de complexidade para todas as métricas quando comparando o grupo jQuery com os requisitos de acessibilidade com todos os outros grupos. No entanto, não foram observadas diferenças significativas de complexidade entre os grupos React.js com a implementação dos requisitos de acessibilidade e sem essa implementação. Como considerações finais, destacaram-se: a maior parte dos projetos do estudo não implementava requisitos de acessibilidade, um resultado similar aos trabalhos relacionados da área. Neste trabalho, nós investigamos uma perspectiva diferenciada aos trabalhos relacionados, atrelada à complexidade da implementação de requisitos área em widgets. Foi observado um aumento de complexidade para os projetos que implementavam área, em comparação a projetos utilizando a mesma estratégia sem essa implementação. Esse fato indica um maior custo de manutenção dos projetos que implementam requisitos de acessibilidade e pode representar uma outra dimensão associada à baixa implementação de área em aplicações web. Para os projetos que utilizavam o React.js, no entanto, não foi observado um aumento significativo de complexidade quando implementando requisitos área. Bibliotecas para a construção de componentes de interface utilizando JavaScript evoluíram desde abstrações que simplificavam a manipulação do DOM, como observado pela biblioteca jQuery, até bibliotecas declarativas orientadas a componentes, que representam um nível mais alto de abstração, como o React.js. Os resultados indicam uma tendência de que esse maior nível de abstração de bibliotecas como o React.js podem reduzir a complexidade de implementação de requisitos área em widgets. O presente trabalho apresentou as seguintes limitações. A ferramenta ES6 Plato limitou a análise apenas para projetos que utilizavam JavaScript. No entanto, muitos projetos utilizavam TypeScript para implementar suas widgets. O trabalho representa um esforço inicial, com resultados preliminares na área. Futuros trabalhos devem incluir análise de mais widgets, projetos JavaScript e TypeScript, uma análise aprofundada de quais propriedades da biblioteca React.js geraram um maior impacto na complexidade de implementações área nas widgets. Em seguida, eu apresento as referências do trabalho. E é isso. Boa tarde, William. E aí, Carlos, tudo bem? Bem-vindo à primeira sessão do Web Media. Bom, vou aguardar perguntas também do público, tá? Vou começar com a minha. Bem divertido ler o teu artigo, né? Ler o trabalho. Tem umas figuras que você preparou para a apresentação, né? E a gente vê na leitura do artigo assim, que você estava pressionado pelo limite de 8 páginas. Eu já passei por isso também. A gente está pressionado pelo limite de 8 páginas, então às vezes a gente percebe na apresentação que ainda deixou mais claro algumas coisas que, na hora de você ler o artigo, você ficou meio pressionado. Não tem como colocar essas figuras sem mais didático daqui, né? E aí a apresentação, eu acho que complementou muito bem legal. Depois de ler o trabalho, está aqui nessa apresentação, porque ela complementa muito bem, faz a gente aprofundar mais ainda o tema, né? William, eu, na verdade, queria te fazer, né, desde que li o artigo, na verdade, eu queria te fazer essa pergunta. Você acha que o caminho, os próximos passos, né, fazer essa análise levando em consideração TypeScript? Esse é o... Como é que você enxerga os próximos passos daqui para frente? Eu queria que tu detalhasse um pouquinho mais disso aí.
Porque, na verdade, você teve resultados bem interessantes, né? Bem legais. E queria entender como você está vendo esses próximos passos para frente da pesquisa. O que a gente vai ver no WebMedia 2022, né? Que é a minha pergunta. Entendi. Assim, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, foi de alguns insights internos, né? E o que a gente percebe é que, normalmente, a gente vê que as pessoas não implementam acessibilidade. E a gente fica o tempo todo se perguntando por quê, né? E existem vários motivos atrelados, conforme os que eu discuti. E quando eu estudei especificação área, eu imaginei que poderia ter alguma coisa atrelada à complexidade dela. É difícil de ler, é difícil de implementar, e tem muito requisito solto ali, né? Não tem um conjunto de passos, ó, é só seguir isso daqui que tá acessível e tal. E então foi isso daí que eu investiguei. O que eu observei é que a gente vê uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim, né? Que foi a ideia de que, quando a gente utiliza as bibliotecas mais recentes, a gente observa que o aumento de complexidade não foi tão alto. E aí, então, isso daí, obviamente, não é conclusivo, né? A amostra é muito pequena, mas dá uma ideia de para onde a gente vai. E, basicamente, eu acho que é para isso que a gente vai, sabe, Carlos? Eu quero aumentar o número para tentar tirar conclusões significativas, né? Em nível estatístico mesmo, né? Para a gente ver, para eu conseguir ter uma palavra mais forte em cima disso. Agora, se eu vou precisar usar as bibliotecas TypeScript para fazer isso, se eu vou conseguir fazer isso só com JavaScript, que eu acho que não vou. Então, tudo para mim vai ser em termos disso, sabe? Vou tentar aumentar a escala para tentar gerar conclusões, né? Tem só mais um ponto interessante, isso está no trabalho, né? Mas eu queria que tu falasse para as pessoas que estão vendo aqui a apresentação, que foi o teu critério, o critério de popularidade, né? Qual foi o critério você selecionou 100 projetos, os mais populares, deles você ficou com 54, né? Que são os que usavam JavaScript. Qual foi esse critério de popularidade? Então, como eu utilizei a plataforma GitHub, eu acabei utilizando o critério do próprio GitHub, né? Que ele tem uma forma de ranqueamento dos projetos. No meu caso, eu utilizei o número de likes, né? Que cada projeto recebe ali. E isso, é claro que introduz uma certa subjetividade ao trabalho, né? Por causa do uso da plataforma. Dificulta um pouco também a replicação, né? Porque às vezes o número de likes entre os projetos muda. Mas esse daí foi o critério que a gente utilizou. Tá, você pensou em outras ideias também, de outros critérios diferentes desses, para essa seleção da amostra? E em termos dos critérios, né, é que assim, qual que era o problema, né? Quando eu vou comparar o que é acessível com o que não é acessível, eu preciso ter certeza que eles estão implementando exatamente a mesma coisa, né? Então, necessariamente, todos os projetos eles precisavam implementar a mesma widget. A especificação área, ela determina como na verdade, ela padroniza widgets que podem ser formas de deixar widgets acessíveis, né? Então, ela fala também especificamente de cada widget. Outro critério que eu utilizei vários critérios, na verdade, né? O Carlos, eu até nem sei se eu estou acertando exatamente aquilo ali que você queria que eu mencionar, mas tem, assim, como tem muitas widgets, eu precisava que as widgets elas implementassem os mesmos padrões, então eu selecionei as que implementavam as widgets definidas na especificação área. Elas precisavam ser implementadas utilizando JavaScript por causa de uma limitação do meu mecanismo de experimentação, né? Que eu não conseguia investigar a complexidade de TypeScript. E uma coisa também que eu fiz o agrupamento, né, das widgets, né? Eu, por exemplo, tinham algumas widgets que não eram implementadas por muitos projetos, né? Por exemplo, só tinha uma implementação de um carrossel, por exemplo, entre os 100 projetos. E aí, então, nesse cenário, eu tive que excluir essa widget, ou se ela não tinha implementação acessível, né? Porque ela ia, vamos dizer assim, introduzir um viés de seleção muito grande na hora que eu fosse fazer a comparação quantitativa dos resultados e tal. Então, foi mais ou menos isso daí que eu tomei de decisão. Isso interessante como lidar para tentar aumentar, né, essa representatividade, né? Os widgets eles acabam na amostra que você colocou tem pouca representatividade, aí você acabou excluindo por esse motivo, né? Aí como aumentar também é um ponto interessante de pensar adiante, né? Abrir para o TypeScript e também pensar em aumentar essa representatividade, a quantidade dos widgets. Né? Então, parabéns, William, pelo trabalho, né? E estarei assistindo, né? Se tudo der certo, né? Estarei assistindo a apresentação no ano que vem. Acho que é um trabalho interessante que tem essa pegada, né? De continuidade também, né? Ainda, ok? Então, obrigado. Beleza, obrigadão.
A gente vou chamar o terceiro artigo dessa sessão, né, que é o artigo A Systematic Process for Computing Board Using Social Capital with Institutional Profiles on Twitter. Olá, meu nome é Guilherme, sou graduando de SI no Instituto Federal de Goiás, Campus Humanas. Estarei apresentando um processo temático para calcular o capital social burguesiano presente em perfis institucionais na rede Twitter. Como sumário dessa apresentação, temos a introdução, objetivo geral, o processo temático, experimentação e resultados, a discussão dos resultados, conclusão e referências. Na rede Twitter, funcionalidades tais como twittar, comentar, retweetar e curtir, elas possuem um significado especial no âmbito da sociologia digital, pois são práticas de sociabilidades em redes, ou seja, são formas de comunicação e interação entre os indivíduos na rede. Segundo Bourdieu, são essas práticas que viabilizam a formação, a manutenção e a dinâmica das relações entre agentes e suas conexões. O capital acumulado a partir de uma rede de relações estabelecidas entre os indivíduos em um determinado campo é denominado capital social. Bourdieu destaca que a manutenção e a expansão desse capital pressupõe um esforço incessante de sociabilidade, ou seja, um esforço que visa a manutenção e a expansão tanto do reconhecimento mútuo e das trocas simbólicas, como também de sua rede de conexões. Dentro das redes sociais online, o reconhecimento mútuo e as trocas simbólicas se cristalizam a partir da execução de funcionalidades intrínsecas a essas redes. O objetivo geral desse trabalho é apresentar um processo temático voltado para a apuração do volume de capital acumulado em perfis institucionais no Twitter. Como principais contribuições, temos a apresentação do processo temático e sua aplicação na apuração do capital contido em 3 perfis institucionais. É importante ressaltar que processos temáticos são estratégicos para organizações que buscam, por exemplo, inovação por meio de tecnologia. Através dessa apuração, pessoas, marcas e instituições podem avaliar melhor suas estratégias de comunicação com seus seguidores, a fim de aumentar tanto seu capital social online, como seu capital social no mundo físico. Aqui eu trouxe uma visão geral do processo. Como etapa 1, a gente tem o direcionamento para a captura de dados. O trabalho de Bourdieu no âmbito da sociologia digital serve de apoio para essa etapa. Como saída, a gente tem a lista de atributos, que vai servir como referência para a etapa de coleta. Na etapa de coleta, a gente faz a coleta através do acesso à API do Twitter. A API oferece para a gente o número de curtidas, o número de retweets sem comentários, o número de comentários, mas não oferece para a gente o número de retweets com comentários. Então, para quebrar essa barreira, a gente usa o Selenium para realizar tal tarefa. Como saída da etapa de coleta, a gente tem os dados capturados, que vai servir como entrada na etapa de transformação e carregamento. Essa etapa ela vai fazer a transformação dos dados capturados em dados não numéricos, que vai servir como entrada para a etapa de instalação de padrões sequenciais e frequências. Nessa etapa foi elaborado um algoritmo, uma implementação do algoritmo de GSP para a instalação automática de interações sociais no formato de padrões sequenciais de ações. Em termos gerais, uma sequência de ações é uma lista ordenada de elementos. Ou seja, no Twitter, quando um tweet é feito, uma interação social é feita, ela pode ser vista como uma lista ordenada de elementos, porque a partir do momento que essa interação social foi feita, vai ter uma lista ordenada de elementos, lista ordenada de ações que seus seguidores podem fazer, como curtir, comentar, retweetar e etc. Essa sequência de ações ela vai servir de entrada para a etapa de validação, que é uma etapa que consultas que são feitas para confrontar o número de ocorrências das sequências com as contagens retornadas pela consulta. E depois dessa validação, como saída vai ter a sequência e as frequências validadas, que vai servir de entrada para a etapa de computo do capital social burguesiano. E a partir da frequência de ocorrência de cada sequência de ações, a gente consegue obter a capacidade de mobilização efetiva, qual é utilizada junto com o número de interações sociais capturadas e o número de interações para chegar no volume de capital social burguesiano acumulado. Experimentação e resultados. Foi elaborado um experimento com o objetivo de validar o processo sistemático e a apuração de capital social burguesiano que proposto. Foram selecionadas 2 instituições federais de ensino que seguem as diretrizes do governo federal brasileiro, que regulamenta a atividade dessas instituições dentro da rede social online.
A primeira instituição ela tem 14 campos, do quais apenas 9 estão presentes no Twitter, e a segunda instituição tem 3 campos, do quais apenas 4 estão presentes no Twitter. Sendo assim, temos um total de 3 bases de dados que foram construídas, quais contêm o nome do perfil, o indicador do perfil, indicador da postagem, texto da postagem, data e hora, número de comentários, número de retweets com e sem comentários, número de curtidas e a prioridade da opinião expressa em cada tweet. A prioridade do tweet ela é analisada fazendo uso da API do IBM Watson, que realiza a classificação do sentimento contido no tweet como positivo, negativo ou neutro. Aqui nessa tabela a gente marca, né, dá atenção para a coluna 2, que é uma coluna que representa a incapacidade de mobilização. Ou seja, a partir do momento que o agente fez uma postagem, seus seguidores não realizou nenhuma ação, né? Um total de 0 ações. Nessa coluna também a gente destaca, nessa coluna de 0 ações, a gente destaca o IFG GOI Cristal e IFG GOI Séries, que possuem 100% de incapacidade de mobilização, sendo que eles possuem um total de interações sociais de 2 e 3, respectivamente, e de seguidores 1 e 17. Aqui também a gente destaca o IFG Goiás, que na coluna 2 é o que tem menor incapacidade de mobilização, ou seja, ele tem a maior capacidade de mobilizar, e que possui um total de 3.211 interações sociais e 7.141 seguidores. Outro valor que a gente destaca aqui na coluna 2 é o IFG Jataí, que possui um dos maiores valores de incapacidade de mobilização, e ele possui respectivamente 2.143 interações sociais e 2.055 seguidores. O IFG Jataí é um caso que serve como exemplo e corrobora, né, com a teoria de Pierre Bourdieu, de que a capacidade de mobilização não está diretamente ligado com a rede de conexões, ou seja, com o número de seguidores. Aqui também a gente traz 2 figuras, né? A primeira figura ela ressalva que a mobilização efetiva não se converte em capital social bourdieusiano diretamente, de forma automática. É preciso equilibrar a medida através das interações sociais e dos seguidores. E aqui na figura B serve para a gente ver qual que é o peso que os tweets com sentimento positivo e neutro tem na composição da mobilização efetiva, né? E consequentemente no capital social bourdieusiano. Conclusão: os resultados aqui obtidos estão alinhados com a teoria de Bourdieu. A apuração do volume do capital social bourdieusiano aqui detalhado não tem pretensão de substituir ou invalidar outras medidas de capital social já existente, pelo contrário, pode ser usado como complementação. Espera-se que o processo sistemático possa ser generalizado e aplicado em outras redes, como Facebook, Instagram e YouTube. E o processo aqui apresentado deu origem à ferramenta PIESASP, que está apresentada em outro trabalho publicado no evento. Como referência, a gente tem o trabalho de Bourdieu, As Formas do Capital, a gente tem um trabalho de Ignaton e Robson, que também usa como referência Pierre Bourdieu. A gente tem um trabalho que aborda o algoritmo de GSP, e a gente tem um trabalho do Kaique Mateus, que fala sobre uma abordagem de mensuramento do capital social bourdieusiano em perfis institucionais do Facebook. Obrigado. Olá, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? O Guilherme tá no escuro aí, né? Aqui em casa é bem escuro e a câmera não está ajudando muito hoje, não. Guilherme, olha só, eu tenho uma pergunta, na verdade, para quem viu a apresentação e talvez não tenha lido o trabalho, tá? E uma outra, vou fazer essa primeira, tá? Essa primeira é o seguinte: por que você fez o processo, né? Você apresenta como aplicar o processo que você está
teu processo temático usando perfis institucionais, né? Qual foi o motivo disso? Sim, o perfil institucional ele tem uma característica que ele segue algumas diretrizes, né? E essas diretrizes estão relacionadas tanto com publicações quanto com postagens, né? As postagens, as publicações. Então, essas diretrizes vai uniformizar todos os esforços que esses perfis irão utilizar para fazer postagens. E essa uniformização ela serve até para garantir que a gente possa comparar os resultados delas, né? Uhum. E para fazer aquele processo comparativo ao final, né? Sim. Na verdade, foi uma decisão para simplificar a análise, né? No final de resultados, não é isso? Sim, de certa forma, né? Porque como tem essa uniformidade, né? Por causa das diretrizes, né? Para ter um Então, critério, né? Para facilitar, sim, para ter o mesmo critério. Né? isso. Aí, a outra pergunta é para quem ainda não leu o outro trabalho, né? Sobre a ferramenta em si. Nesse artigo vocês discutem, né? O processo. E aí tem um outro artigo que discute a ferramenta, né? E por que como os dois trabalhos se complementam? Como é que está a ligação entre o elo dos dois? Sim, aqui a gente apresenta o processo, né? Só que a gente usa o processo, a contribuição do processo, a gente apresenta o processo e a gente aplica o processo na apuração do capital social burguesiano naqueles 13 perfis, né? Que a gente faz a comparação na tabela. Então, esse trabalho a gente fez isso. Já no outro, a gente complementa com algumas adições, algumas mudanças no cálculo do capital, e a gente oferece a ferramenta para que os usuários possam fazer suas coletas em perfis institucionais, preferencialmente, né? Aqui, você coloca um trabalho futuro, né? Estender o trabalho para o YouTube, né? Mas isso Sim, não é um trabalho futuro da ferramenta? Porque quando trabalho. é que não seria mais um trabalho futuro para a ferramenta ser estendida para outras, para o YouTube, para o Facebook? Sim, Assim? mas é porque cada rede tem sua peculiaridade, né? Então a gente pode ser que aconteça da gente ter que mudar alguma coisa no processo, mas a ideia é que a gente possa generalizar. Essa é a pergunta central. Se o processo muda em função de. Como que você enxerga que o processo poderia mudar em função de usar outra rede social diferente, por exemplo? Cada rede tem suas peculiaridades, né? Aqui no Twitter, coincidiu bastante com a teoria de Pierre Bourdieu, porque a gente viu que tudo que o Pierre Bourdieu prega nos seus trabalhos, a gente conseguiu identificar aqui na rede, como o que é o agente, que é o perfil institucional, o que são práticas de sociabilidade, que são as funcionalidades intrínsecas à rede, né? Então a ideia é que o processo não mude muito. Se mudar, vai ser devido a alguma funcionalidade intrínseca da rede, né? Mas a ideia é que a gente possa generalizar. A ideia. Guilherme, a gente tem tempo para mais uma última pergunta, né? O Adriano Pereira pergunta: obrigado pela apresentação do trabalho. Como vê a possibilidade de usar dados oriundos de outras fontes, né? Acho que complementando isso que você já está respondendo. Outras redes sociais do serviço para agregar valor à análise. Não entendi. Como vê a possibilidade de usar dados de outras fontes, não basear só na informação do Twitter, por exemplo, né? Sim. Então, eu acho, foi o que eu comentei, que a ideia é que a gente possa generalizar o processo e que a partir do momento que a gente viu que o processo pode ser generalizado, e pode ser aplicado em outras redes, né, em outras fontes. Então, o processo ele se torna algo genérico que possa se adaptar em toda a rede social online. E a nossa última pergunta mesmo, Manuel Neto, ele pergunta por que, Manuel Sim, Neto, por que o, dividir o trabalho em dois artigos? sim, o trabalho completo, como eu disse, a gente está apresentando o processo e aplicando o processo nesses 13 perfis institucionais para provar que o processo realmente faz sentido, né? Que a nossa coleta, todo o nosso processo temático, ele corrobora com a teoria de Pierre Bourdieu. E já no segundo artigo, que é um artigo que a gente propõe o uso do processo em uma ferramenta disponibilizada para o usuário. Então, a gente está oferecendo uma interface para que o usuário possa realizar a coleta, possa realizar esse tipo de coleta em perfis institucionais. Tá, vamos E então. no final a gente vai ter o gostinho na próxima apresentação e a gente fala mais um pouco sobre quais são as diferenças e o porquê do. Eu ia fazer exato isso, pegar o gancho para falar do último trabalho dessa sessão, né? A Mobile Tool for Collecting Labeling Data on Twitter Network Sociability Practice, também do Guilherme. Felipe?
Olá pessoal, meu nome é Guilherme, sou graduando de SI no Instituto Federal de Goiás, campus de Umas. Estarei apresentando uma ferramenta mobile para coletar e rotular dados sobre prática de sociabilidades na rede Twitter. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma ferramenta móvel para coleta e rotular de dados sobre prática de sociabilidades que ocorrem dentro do Twitter. Durante a captura dos dados, eles são rotulados em sequência de ações aprendidas via algoritmo de GSP, junto com a prioridade do sentimento contido no tweet. Ao fim da coleta, esses dados são processados para computar o volume de capital social burgessiano do perfil e ficam disponíveis para que o usuário possa exportar. Segundo Bourdieu, o capital social é um tipo de capital que se acumula a partir de uma rede de relações de indivíduos que se reconhecem mutuamente e realizam trocas simbólicas. Aqui na figura 1 eu trouxe uma visão geral da ferramenta, então a partir do momento que o usuário faz a requisição por uma nova coleta, o artefato coletor irá receber essa requisição e o processo de coleta será iniciado. O processo de coleta ele é feito através do acesso à API do Twitter e também é feito o uso da API da IBM Watson, que vai nos ajudar a analisar o sentimento de cada tweet. Ao fim da coleta, os dados coletados servirão de entrada para a implementação do GSP, que tem como objetivo extrair de forma automática as interações sociais em formato de padrões sequenciais. Esses padrões sequenciais servirão de entrada para o processo de apuração do capital social burgessiano e da geração de alguns relatórios. Ao fim desse processo, relatórios e a apuração do capital estarão disponíveis para que o usuário possa exportar. Aqui do lado direito a gente tem duas interfaces. A interface A diz a respeito à solicitação da coleta, onde o usuário tem que informar o ID do perfil e a quantidade de tweets. E a interface B diz a respeito ao pós-coleta, o momento de exportação. Na fase de rotulagem, a rotulagem por análise de sentimentos é feita através do uso da API do IBM Watson, onde ela vai retornar para a gente a polaridade do sentimento contido em cada tweet. Essa API realiza a classificação da polaridade do sentimento contido no tweet como positivo, negativo ou neutro, e foi escolhida pela sua facilidade de uso. Na rotulagem por sequência de ações, foi utilizada uma implementação do algoritmo de GSP, que visa extrair de forma automática padrões sequenciais dos valores capturados para valores não numéricos. Cada padrão extraído é chamado de sequência de ações. Se a gente considerar a execução ou não execução das ações curtir, retweetar sem comentário, retweetar com comentário e comentar, diferentes listas ordenadas podem ser extraídas. Por exemplo, uma possível sequência de ação seria positivo, K, RT, RTK e L, que diz a respeito de uma interação social que possui todas as ações. A ação de curtir, retweetar com comentário, retweetar sem comentário e like. A apuração do capital social. Finalizada a coleta e a rotulagem dos dados, é realizada a apuração do volume do capital social burgessiano. A frequência de ocorrência de cada sequência e as médias do número de comentários, retweets sem comentário, retweets com comentário e likes são utilizados para apurar o volume do capital social burgessiano. A composição do capital social burgessiano a partir da polaridade do sentimento contido no tweet é outro procedimento realizado. Limitações e aprimoramentos. Como aprimoramento de trabalhos anteriores, a gente tem o uso das médias do número de comentários, número de retweets sem comentários, número de retweets com comentários e número de curtidas, como peso no computo da capacidade de mobilização efetiva. E no computo do capital social burgessiano, é feita a distinção e a incorporação do número de usuários ativos e inativos nas medições. Dentro das limitações a serem superadas, a gente tem a limitação de que o processamento de múltiplas requisições em paralelo de um mesmo usuário não pode ser feito, ou seja, o usuário pode até fazer mais de uma solicitação de coleta, mas elas serão processadas uma após a outra, em forma de fila. Como referência, a gente tem o Bourdieu, as formas do capital, Ignato e Robson, que usa as teorias de Bourdieu também em seu trabalho. A gente tem o artigo sobre o algoritmo GSP, do Agarhal, e a gente tem o trabalho do Kaique Matheus, sobre o mensuramento da capacidade de mobilização através de sequência de ações
apreendidas em páginas institucionais no Facebook. Obrigado. Guilherme, bom, voltamos, né? Agora com os dois trabalhos, a gente tem uma visão mais do todo, né? Aí eu vou começar com uma pergunta do público, o professor Manuel Neto, do IFBA. Ele pergunta, por que usar o IBM Watson? Chegou a avaliar a API do Google para análise de sentimentos? Sim, quando eu estava fazendo estudo, levantamento de ferramentas que fazia esse tipo de análise, eu me deparei com a Azure, que é da Microsoft, tinha a do Google, e a da IBM. Fiz um teste com a Azure e com a IBM. A que mais me chamou a atenção, por 2 motivos, foi a IBM, pela questão de limitação. Ela tem um limite mensal bem bacana, dá para a gente fazer um trabalho bem bacana durante o mês. E a facilidade de uso. A IBM ela tem uma documentação bem bacana também, que agregou bastante na facilidade de uso. Então, esses 2 motivos. Ele complementa essa pergunta, né? Qual a influência da análise de sentimento na apuração do capital social? No primeiro trabalho, a gente tem uma imagem lá que a gente consegue, a segunda figura, a gente consegue ver de forma bem clara que o sentimento positivo e neutro, ele influencia bastante na apuração. Ele chega a quase chegar na totalidade se a gente comparar a mobilização com o capital social burguesiano, com o capital social burguesiano, analisando tanto o sentimento positivo quanto o neutro, a gente consegue chegar em quase a totalidade, que é a influência desses 2 sentimentos tem no capital social burguesiano. O professor Alan, acho que queria também complementar aí a resposta. O Alan, chama o Alan. Felipe, tem como acrescentar o Alan também? O professor Alan vai ligar a câmera também. Guilherme, isso acho que reforça mais, né, essa contribuição do que é o processo, né, e do que é o processo e do que é a ferramenta. E a gente consegue ver uma relação até com as diretrizes, né? Porque a gente consegue ver que a maioria dos sentimentos dos perfis institucionais vão ser positivo, neutro. Isso acho que tem bastante influência com as diretrizes que eles seguem, né? Da normalidade da publicação. Professor Alan, boa tarde. Agora acho que estão me ouvindo, né? Desculpa não poder abrir a câmera. Só para ajudar o Guilherme em algumas respostas, acho que a primeira delas é porque a gente está apresentando 2 trabalhos. Essencialmente é por conta de uma questão de espaço, né? Em 8 páginas não cabiam os 2. Então a gente optou por colocar, primeiramente, o processo, um artigo completo, e a gente escreveu o experimento que a gente realizou para poder validar esse processo. E aí, no passo seguinte, a gente colocou num outro artigo, um artigo curto, onde a gente detalha a ferramenta. A ideia é que, no futuro, a gente possa generalizar o processo para ele cobrir outras redes sociais, porque o processo que a gente está propondo, né, pelo menos nesse momento, ele está muito atrelado às ações que a gente tem dentro do Twitter. E quando a gente muda de rede social, o número de ações muda, as ações que podem ser executadas muda, as reações também, né? Tem, no caso do Facebook, tem reações que a gente pode considerar. Então, a gente precisa fazer uma análise mais aprofundada para saber até que ponto a gente pode generalizar isso para todas as redes sociais. E aí, feito depois, no passo seguinte, né? Feito depois dessa generalização, a gente pode construir uma ferramenta que realmente pode calcular esse capital social para qualquer uma das redes sociais que a gente conseguir analisar. Com relação à influência da análise de sentimentos, nós fizemos um experimento para poder ver se realmente... Falando. Oi. Com licença. O Manuel, inclusive, pergunta nessa linha, né? Se engines de análise de sentimentos diferentes podem provocar resultados diferentes. Vou aproveitar, deixa no que você vai comentar agora. Então, a gente fez um experimento para poder ver como essa análise de sentimento poderia interferir nesse capital social. E o que a gente observou foi que, justamente por haver uma restrição, né, os perfis que a gente analisa, eles são restritos, né, eles não podem publicar qualquer tipo de conteúdo, eles têm que seguir uma diretriz.
essa diretriz impacta diretamente no tipo de sentimento que é contido em cada uma das mensagens, cada um dos tweets, que foi o que a gente analisou. Então, aí depois a gente só viu como que foi feita a relação entre os sentimentos que estão nessas mensagens e a composição do capital social. O que a gente pôde perceber é que quando as mensagens são positivas e neutras, elas contribuem positivamente, elas contribuem para a composição do capital social. Isso está diretamente relacionado com as diretrizes que esses perfis seguem. Nós não fizemos nenhuma experimentação em perfis não institucionais, por exemplo, perfis de pessoas comuns como nós, ou perfis de políticos, ou, enfim, perfis mais abertos, né, chamados também influenciadores digitais. Então, a gente precisa se aprofundar em trabalhos futuros para poder a gente conseguir trazer essas respostas. São perguntas que a gente precisa de continuar a pesquisa para poder responder. Ok, perfeito. Bom, a gente está chegando... Obrigado, professor. A Guilherme também saiu super bem nas respostas. Eu vou convidar o professor William também para entrar, para a gente finalizar a sessão. Então, a gente concluiu, né, o quarto trabalho dessa sessão. Agora, às 15h40, né, tem nossa segunda sessão técnica também, convido todos para isso, né? E deixando aqui o tchau para todos. Obrigado, William, Guilherme, professor Alan, o Thiago também. Abraço a todos e a gente se vê na próxima sessão do WebMedia, agora às 15h40. Okay? Tá joia, obrigado. Valeu, falou. Obrigado, até mais.